Eu nunca imaginei que ia contar essa história para alguém. Não por vergonha, não exatamente. Mas porque tem coisas que a gente guarda tão fundo que até esquece que elas existiram. Só que ontem, enquanto eu lavava a louça e ouvia o barulho da água caindo no tanque, veio tudo de volta. Como se alguém tivesse aberto uma porta que eu trancara há anos. Era 1998, eu tinha 16 anos e morava com minha mãe, meu padrasto e minha avó materna, Dona Ana, numa casa pequena em Perus, zona norte de São Paulo. Minha mãe trabalhava como doméstica em Moema, saía antes das 6 da manhã e voltava depois das 7 da noite. Meu padrasto, seu Osvaldo, era vigia noturno numa fábrica de colchões. Dona Ana, ela já não saía mais de casa. Tinha problema nas pernas, uma dor que ela dizia que era reumatismo do demo, e passava os dias sentada numa cadeira de balanço na sala, rezando o terço ou ouvindo as pregações da Congregação Cristã no Brasil pela radinho de pilha que meu tio tinha dado para ela. Eu não era de igreja. Minha mãe ia às vezes, mais por obrigação do que por fé, acho. Mas Dona Ana era outra história. Ela tinha se convertido faz uns 5 anos, depois que meu avô morreu. Dizia que foi um milagre, que Deus tinha falado com ela num sonho. Desde então vivia falando dos irmãos da congregação, dos cultos, dos milagres que rolavam lá. Eu ouvia calado, porque Dona Ana era daquelas pessoas que a gente não contraria. Não por medo, mas por respeito. Ela tinha criado minha mãe sozinha, depois que meu avô sumiu do mapa quando minha mãe tinha 3 anos. Dona Ana lavava roupa pra fora, passava fome, mas nunca deixou minha mãe sentir falta de nada. Então, quando ela falava de Deus, a gente ouvia. Até que um dia, seu Osvaldo chegou em casa falando que tinha conhecido um irmão da congregação no trabalho, um tal de Diácono João. Homem sério de voz grossa que falava pouco, mas quando falava todo mundo ouvia. Seu Osvaldo não era de conversa, mas naquele dia ele chegou animado. Disse que o Diácono João tinha convidado a gente para ir num culto. Minha mãe olhou para Dona Ana, que já estava sorrindo antes mesmo dele terminar de falar. Vamos, meu filho, Dona Ana disse, batendo a mão no braço da cadeira. Lá a gente encontra paz. Eu não queria ir, não por nada, só porque não gostava de ficar parado ouvindo gente falar por horas. Mas minha mãe me olhou com aquele olhar que dizia não me envergonha e eu acabei indo. O templo da congregação cristã em Perus era um salão grande sem janelas, com as paredes pintadas de branco e bancos de madeira enfileirados. Não tinha cruz, não tinha imagem, nada. Só um púlpito no fundo e umas placas com versos da Bíblia. O cheiro era de cera de assoalho misturado com suor, porque o lugar estava lotado apesar do calor, homens de um lado, mulheres do outro, como Dona Ana tinha me explicado. Eu fiquei do lado do meu padrasto, sentindo o suor escorrendo pelas costas. O culto começou com os hinos cantados sem acompanhamento, só vozes. Depois subiu um homem magro de terno preto que falava devagar, como se cada palavra pesasse 1 tonelada. Era o Diácono João. Ele não gritava como os pastores que a gente via na televisão. Não pedia dinheiro, não prometia cura milagrosa. Só falava de Deus, do pecado, da necessidade de se arrepender. E as pessoas ouviam. Algumas choravam. Outras balançavam a cabeça, como se estivessem concordando com algo que só elas ouviram. Eu não entendi quase nada, mas tinha uma coisa estranha naquele lugar. Uma quietude que não era silêncio. Como se todo mundo estivesse segurando a respiração junto. Depois do culto, Dona Ana foi falando com umas irmãs, minha mãe foi pro banheiro, e eu fiquei parado do lado de fora, esperando. Foi quando vi o Diácono João vindo na minha direção. Ele era mais baixo do que eu imaginava, com as mãos grandes e os dedos grossos, como quem trabalhou a vida toda com coisa pesada. Você é o neto da irmã Maria? Ele perguntou. Eu balancei a cabeça. Primeira vez aqui? É. Ele me olhou por um tempo, como se estivesse decidindo se ia falar mais alguma coisa. Depois, só disse, volte na quarta, às 8, e virou as costas. Eu não contei pra ninguém daquele encontro, nem pra minha mãe, nem pra Dona Ana. Mas na quarta-feira, quando minha mãe falou em ir de novo, eu não reclamei. Asterisco, asterisco, asterisco. As semanas passaram, e a gente foi virando assíduo. Minha mãe até comprou um vestido novo, daqueles compridos e sem decote, que as irmãs usavam. Seu Osvaldo parou de beber cachaça nos finais de semana. Não falava nada, mas eu via ele olhando para minha mãe quando achava que ninguém estava reparando, com um jeito meio bobo, como se não soubesse direito o que fazer com as mãos. Ela, por sua vez, andava mais leve, até ria de vez em quando, coisa que eu não via desde antes do meu pai ir embora. O homem da porta, que eu descobri que se chamava seu Joaquim, continuou me ignorando nas primeiras vezes.
Eu chegava cedo, ficava parado do lado de fora até ele abrir o portão de ferro, e então entrava sem dizer nada. Mas na terceira quarta-feira, quando eu já estava acostumado com o cheiro de cera e incenso que grudava na roupa, ele me chamou com um aceno seco. Venha cá. Aproximei, e ele me olhou de cima a baixo, como se estivesse medindo meu tamanho. Você tem mão firme? Não entendi direito a pergunta, mas balancei a cabeça de novo. Então pega isso. Ele jogou um balde cheio d'água suja e um pano grosso nos meus pés. Apontou pro chão da calçada, onde as pedras portuguesas estavam cobertas de terra e folhas secas. Limpa isso aí, sem deixar marca. Fiquei ali de cócoras, esfregando as pedras até os dedos doerem. O sol queimava e a água do balde esquentou rápido, ficando morna e cheirando a mofo. Quando terminei, minhas costas doíam, mas seu Joaquim só grunhiu, como se fosse pouco. Amanhã você volta. Mesma hora. Não perguntei por quê. Não reclamei. Naquela noite, deitei com as mãos rachadas e sonhei com as pedras brilhando de tão limpas. Asterisco. No dia seguinte, ele estava me esperando com outro balde, dessa vez com água e sabão em pó. Sem dizer nada, apontou pro muro ao lado da igreja, onde a tinta estava descascando e cheia de pichações velhas. Isso aqui ofende Nossa Senhora, foi tudo que ele falou. Passei o dia inteiro lixando as paredes, tirando camadas de poeira e manchas de não sei o quê. Às vezes alguma irmã passava por perto e me olhava com pena, mas ninguém falava nada. Só seu Joaquim, que de vez em quando aparecia para checar se eu estava fazendo certo. Não é assim, moleque, rosnou uma vez, arrancando a lixa da minha mão. Tem que ser com força, senão não sai. E me mostrou como fazer, esfregando com raiva, como se a parede tivesse lhe feito alguma coisa. No final da tarde, quando minha sombra já se esticava no chão, ele jogou um pão duro e um copo de água na minha direção. Come. Depois vai embora. Eu comi sem reclamar, mesmo com a garganta ardendo de sede. Quando levantei para ir, ele me segurou pelo braço. Quarta que vem você volta. E traz uma camisa limpa. Asterisco. As semanas foram passando, e os serviços ficando mais difíceis. Uma vez, tive que ajudar a carregar caixas de doações que chegavam da cidade. Outra vez fiquei horas arrumando os bancos da igreja, alinhando eles direitinho como seu Joaquim exigia. Minha mãe começava a desconfiar de onde eu estava sumindo, mas eu só dizia que estava ajudando na igreja, e ela, distraída com as novidades da irmã Maria e as aulas de bordado que Dona Ana estava dando, não perguntava muito. Até que um dia seu Joaquim me levou pro fundo do terreno, onde tinha um galpão velho, cheio de ferramentas enferrujadas e madeiras empilhadas. Você sabe martelar? Perguntou, cruzando os braços. Acho que sim. Ele jogou um martelo na minha direção. Pesado, a cabeça de metal frio. Então conserta esse banco. Tá manco. O banco era de madeira escura, com uma perna torta e cheio de farpas. Fiquei ali suando, tentando acertar os pregos sem errar, enquanto ele me observava em silêncio. Cada vez que eu vacilava, ele resmungava alguma coisa baixinho, como se estivesse falando sozinho. Não é assim, seu burro. Segura firme. No final, quando consegui deixar o banco mais ou menos reto, ele passou a mão por cima da madeira, como se fosse um animal que precisava ser acalmado. Tá ruim, mas serve, disse. Na próxima vez você faz melhor. E pela primeira vez eu vi algo que poderia ser um quase sorriso no canto da boca dele. Asterisco. Comecei a chegar mais cedo só para ficar olhando ele trabalhar. Seu Joaquim consertava tudo, bancos, portas, janelas, até os sinos quando precisavam. As mãos dele, que de longe pareciam grossas e desajeitadas, na verdade se moviam com uma precisão que me deixava boquiaberto. Ele não falava quase nada, mas de vez em quando soltava alguma coisa sobre madeira, sobre ferramentas, sobre como o tempo secava as tábuas ou como um prego mal cravado podia estragar um trabalho de dias. Eu anotava tudo no caderno que minha mãe me dera para a escola, mas que agora servia só para isso. Ele nunca pediu para ver, mas uma vez, quando deixei o caderno aberto em cima da bancada, vi seus olhos passarem rápido pelas páginas rabiscadas. Não disse nada, só ajustou a posição de um formão e continuou lixando. As manhãs ficaram mais frias e eu passava a passar a mão nas ferramentas antes de pegá-las, como se isso fosse me fazer merecê-las. Seu Joaquim não me impedia, então eu ia aprendendo sozinho. O peso do martelo, o jeito de segurar a plaina sem cortar os dedos, como reconhecer uma madeira boa só pelo cheiro. Uma tarde, ele jogou um pedaço de cedro na minha direção sem aviso. Isso aqui tá verde demais, falou, coçando a barba. Se você não secar direito, racha tudo. Eu segurei a tábua, sentindo a umidade nos dedos. Não sabia o que fazer, então fiquei parado, esperando. Não vai adivinhar sozinho, resmungou.
Leva para debaixo do telhado lá dos fundos. Empilha com espaço entre uma e outra, senão apodrece. Corri para fazer o que ele mandou, arrumando as tábuas como se fossem ovos. Quando terminei, ele veio conferir, cutucou uma ou duas com o dedo e deu um grunhido que para mim, valia por um elogio. Amanhã a gente vê se você aprendeu a lixar sem deixar marca. Asterisco. Naquela noite sonhei com madeira. Não era um sonho bonito, daqueles que a gente lembra com carinho. Era só eu, uma plaina e umas tábuas que não acabavam nunca, como se eu estivesse preso numa tarefa que nunca ficaria boa o bastante. Acordei com as mãos doendo, como se tivesse passado a noite toda trabalhando de verdade. Minha mãe percebeu que eu estava diferente. Uma vez, enquanto ela costurava na varanda, perguntou: "Você tá gostando lá com o velho Joaquim?" Eu balancei a cabeça, sem tirar os olhos do caderno onde tentava desenhar o formato de uma junta. "Ele não é velho", respondi. "Só sabe as coisas." Ela riu baixo, daquele jeito que significava que ela entendia mais do que eu imaginava. "Cuidado para não cortar os dedos, filho." Não contei para ela que já tinha cortado. Só um talho fino na ponta do indicador, que doeu mais pelo susto do que pela ferida. Seu Joaquim viu o sangue, pegou um trapo sujo da bancada e jogou na minha mão. "Enrola bem", ordenou. "E não chora." Não chorei. Mas fiquei olhando o trapo manchar de vermelho, sentindo latejar da pele aberta como se fosse uma lição. Asterisco. Os dias foram passando e, sem eu perceber, comecei a ajudar de verdade. Não era mais só ficar olhando ou carregar coisas de um lado pro outro. Seu Joaquim me deixava segurar as peças enquanto ele serrava, me ensinou a medir com os dedos quando não tinha régua, a sentir o ângulo certo só pelo toque. Uma vez, ele me entregou um cinzel e um pedaço de madeira macia. "Faz um rasgo reto", disse. "Se tremar, estraga." Minhas mãos suavam. O cinzel escorregou um pouco, deixando uma marca torta. "Merda", murmurei. Ele tirou a ferramenta da minha mão, virou a madeira e apontou para a marca. "Erro é para aprender, não para xingar." Depois pegou outro pedaço e colocou na minha frente. "Tenta de novo." Dessa vez consegui. Não ficou perfeito, mas ficou reto. Quando levantei os olhos, ele já tinha voltado pro seu canto, como se não tivesse visto nada. Mas eu sabia que tinha visto. A oficina cheirava a pó e óleo queimado. O sol da tarde entrava pelas frestas das tábuas mal ajustadas da parede, desenhando riscos dourados nas ferramentas penduradas. Eu passava os dedos pelas lixas, sentindo a aspereza delas, quando ele tossiu baixo, do seu canto. "Essa aí é para madeiras duras. Pra pinho, usa a vermelha." Não tinha perguntado nada, mas ele sempre sabia o que eu ia fazer antes de eu mesmo saber. Peguei a lixa certa e comecei a alisar as bordas do meu primeiro projeto sério, uma caixa de ferramentas pequena, só pra mim. Não era grana, mas ele tinha me deixado escolher um pedaço de cedro dos fundos do galpão, daquele monte que guardava, para quando desse tempo. "Não força demais", disse, sem tirar os olhos da plaina que afiava. "Se não gasta a madeira onde não precisa." Assenti, mesmo sabendo que ele não estava olhando. O cedro cheirava bem, doce e fresco, diferente do eucalipto que ardia no nariz. A cada passagem da lixa, a superfície ficava mais sedosa, como se a madeira estivesse respirando debaixo dos meus dedos. De vez em quando eu parava e passava a palma em cima, só para sentir. "Tá bom", falei, depois de um tempo. Ele largou a plaina e veio até a bancada. Pegou a caixa, virou de um lado pro outro, aproximou do rosto como se fosse cheirar. Não falou nada, só colocou de volta na minha frente e apontou para uma quina. "Aqui, tá arredondando onde não deve." Meu estômago embrulhou. Eu não tinha visto. Ele pegou um formão, fez um gesto para eu segurar a peça e com 2 golpes secos tirou o excesso. "Agora sim." Devolveu a caixa. Desta vez, quando passei a mão, a quina estava nítida, quase afiada. Não era só uma caixa Animore. Era uma coisa que eu tinha feito asterisco certo asterisco. "Posso invernizar?" Perguntei. Ele coçou a barba por fazer, pensativo. "Verniz é para esconder erro ou para proteger? Essa aqui não precisa esconder nada." Fiquei olhando para a madeira, imaginando como ficaria com um tom mais escuro, brilhante. Mas se ele disse que não precisava, então não precisava. "E a fechadura?" Insisti. "Fechadura é frescura. Se quiser guardar coisa, faz um encaixe bem justo na tampa." Suspirei. Sempre tinha um mas. Peguei o serrote e comecei a marcar o lugar do encaixe, medindo com os dedos como ele tinha me ensinado. Desta vez não tremeram. Ele voltou pro seu canto, mas eu sabia que estava de olho. Sempre estava. Mesmo quando fingia que não. No dia seguinte, a caixa estava pronta. Não era lisa como as dele, nem tão precisa, mas a tampa fechava justo, sem folga.
Quando ele chegou, deixei ela em cima da bancada, bem no meio, onde não tinha como não ver. Ele passou por ela como se fosse um pedaço de lenha qualquer, pegou a chave de fenda e começou a desmontar um motor velho. Fiquei parado, esperando. Nada. Vou levar para casa, falei, depois de um tempo. Era tudo que ia ter. Guardei a caixa no bolso da jaqueta. Cabia justo, como se tivesse sido feita para isso. Quando já estava saindo, ele chamou. Virei. Ele estava segurando um pedaço de couro grosso, daquele que sobrava das celas que consertava para os peões da região, para fazer alça. Senão vai rasgar o tecido da jaqueta. Não era um elogio. Não era nada. Mas peguei o couro e agradeci com a cabeça. Naquela noite, sentado no chão do meu quarto, costurei a alça com linha encerada, devagar, para não furar os dedos. Quando terminei, pendurei a caixa no prego atrás da porta. Ficou torta porque o prego já estava frouxo, mas não me importei. No dia seguinte, ele não falou nada sobre a alça. Nem precisava. Acordou cedo, como sempre. O cheiro de café queimado subia pela fresta da porta, misturado ao barulho dos passos dele no chão de terra batida. Não precisei olhar para saber que estava calçando as botas. O rangido do couro enrijecido era inconfundível. Saí sem lavar o rosto. A caixa ainda balançava levemente no prego quando fechei a porta. Ele já estava na bancada, afiando uma faca de montaria, o movimento lento e preciso, como se o aço fosse de vidro. Não ergueu os olhos. O velho marinho passou aqui ontem à tarde, disse, sem parar o trabalho. Trouxe umas rédeas para consertar. Falou que viu você no armazém dos Seixas. Esperei. Ele cuspiu no chão, ao lado do banco. Não é da minha conta, mas se for para comprar para ti, melhor ir na cidade. O dos Seixas é ruim, dá dor de cabeça. Não respondi. Ele voltou a afiar a faca, o som arrastado preenchendo o silêncio. Depois de um tempo, jogou a peça sobre a bancada e pegou outra. A alça aguentou? Olhei para a caixa pendurada atrás da porta torta. Apertei os lábios. Acho que sim. Ele grunhiu como se fosse resposta suficiente. E era. Peguei a caixa e saí sem me despedir. O sol batia quente no rosto, levantando poeira do caminho. Apertei o passo, mas antes de virar a esquina, ouvi o rangido da porta atrás de mim. Se precisar de mais couro, tem um pedaço bom no barril, disse já de costas. E toma cuidado com os Seixas. Ele gosta de contar vantagem.